aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou indicar pra vocês os meus 5 clássicos favoritos. São clássicos que eu li e não senti o peso de estar lendo um clássico, são leituras que fluíram muito, então são ótimos também pra você que tá começando, que quer ler mais clássicos, que nunca leu um clássico. Então eu trouxe aqui os meus 5 favoritos, que tenho certeza que algum deles ali vai te fazer se interessar um pouco mais por esses livros e vai fazer você querer ler cada vez mais. Então, vamos lá, que esses são os meus 5 queridinhos. Um deles é o meu favorito da vida. Então, assim, fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai pegar ótimas indicações no vídeo de hoje. Já aproveita para deixar o seu like também logo agora no começo do vídeo, para você não esquecer. O like ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do que vê por aqui e faz o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas que assistem um conteúdo parecido. É uma forma gratuita aí de apoiar o canal. Se você é novo aqui também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link para cada um deles aqui no box de descrição. Esse link vai te levar direto para a Amazon e comprando através desse link você vai me ajudar muito, porque eu recebo uma pequena comissão. Você não gasta nada mais com isso, ainda recebe um livro novinho na sua casa. Não precisa ser só livro, você pode comprar qualquer coisa usando o link do canal, que vai me ajudar muito. Então vamos às indicações. Tem muito mais do que 5 clássicos que eu gosto bastante, mas eu resolvi colocar só 5 aqui porque esses são os 5 que, assim, se você me perguntar, me pedir pra te indicar um clássico, eu vou te indicar um desses 5, entendeu? Mas eu poderia fazer uma lista com 10 que eu gosto bastante, ou os mais fáceis, enfim. Posso fazer outros vídeos depois com esses clássicos, mas eu quis colocar esses 5 porque 5 é um número bonito e porque é uma quantidade ok, pra gente não ficar muito tempo aqui falando também. Não separei por nenhuma ordem, tá? Inclusive tá por ordem de tamanho que eu usei pra tirar a foto da miniatura, então vamos começar com o livro que tá aqui por cima, que é Walden, ou A Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. Aqui o autor vai contar a experiência dele quando ele resolveu sair do meio da cidade, do caos da cidade, e morar no meio da floresta. Construiu a casinha dele do zero, fez os móveis dele do zero, planta o que come, pesca o que come, cata água no lago que vai usar pra tomar banho, enfim. Por ele, no meio do mato, sabe, assim, meta de vida. Ler isso daqui traz uma paz, assim, porque você vai acompanhando o dia a dia dele ali e ele vai contando que acordou e como o céu tava e as estações e identificar o que vai acontecer no dia de acordo com o vento, com a posição das estrelas. Eu adoro isso. Então, assim, foi uma leitura muito gostosinha de fazer. Inclusive, tem resenha desse livro aqui no canal. Vou deixar o link passando aí nos cards pra você ir lá assistir, né, saber um pouco mais de detalhes, assim, porque faz um tempo que eu li, acho que eu li em janeiro de 2020 ou 21. Pra não dizer que ele fugiu 100% da cidade, ele ainda depende um pouco da cidade, porque ele vai lá comprar algumas coisas que realmente não tem como ele produzir por conta própria, então ele planta, e aí algumas coisas que sobram ali que ele acaba não consumindo, ele vende na cidade ou vende pra vizinhos bem distante, porque ali perto dele mesmo não tem muitas pessoas, então pessoas que conhecem a situação dele ali, que ficaram sabendo que ele tá morando sozinho, vão lá pra conhecer e tudo mais, e acabam encomendando algumas coisas dele, então ele ainda tem essa renda e vai à cidade algumas vezes, tipo, raramente, pra comprar algumas coisas mais específicas. Inclusive tem uma parte aqui, que agora eu não vou saber onde tá, que ele especifica, tipo, todos os gastos e os lucros que ele tem. E assim, olha só, eu achei isso muito interessante. E ele vai relatando mesmo, tipo, os mínimos detalhes de quando ele passou por essa experiência. E eu gostei muito, muito, muito mesmo desse livro. A segunda indicação, meu segundo clássico favorito aí que eu tenho pra indicar pra você. Muitas pessoas já leram, tá? Eu já recebi muitas mensagens de gente que começou a ler esse livro por causa da minha indicação. E também tem resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar o link passando aí nos cards pra você ir lá assistir com mais detalhes, porque na época que eu li eu surtei, mas eu nunca vou esquecer desse livro. Inclusive tenho muita vontade de reler, que é Moll Flanders, do Daniel Defoe. Esse livro, quando eu comecei a ler, eu tinha uma expectativa, assim, de que ele fosse ser difícil e chato. Mas aí, quando eu comecei a ler, ele me passou uma vibe tão gostosinha de romance de época, juro. Parecia que eu tava lendo um romance de época. Assim, Lisa Kleypas,
troca Danielle Defoe por Lisa Kleypas e não faria diferença, só porque tem o peso do nome do autor considerado clássico. Mas a leitura muito fluida, muito divertida de acompanhar. A Moll Flanders, ela passa por muita coisa aqui, muita coisa engraçada, muita coisa tensa, muita coisa triste, trágica, mas é muito bom de acompanhar. Já te adianto que o nome dela não é Moll Flanders. Enfim, ela nasceu na cadeia, a mãe dela estava presa, né, quando ela nasceu, então ela foi criada ali por algumas freiras, depois foi levada para uma casa de adoção, onde ela aprendeu a fazer algumas coisas, e aí quando ela foi ficando mais velha, ela foi sendo contratada por algumas famílias para fazer algumas coisas, tipo limpar, costurar, cuidar de crianças menores que ela, até que um dia ela resolveu sair dali e ela se casou pela primeira vez das 5. Ela se casou 5 vezes, uma dessas vezes com o próprio irmão, mas tem uma explicação aqui pra isso. E ela foi vivendo ali nas ruas, roubando coisas na porta de igreja, roubando coisas em lojas pra poder vender, pra sobreviver, várias situações mesmo. Depois também eu assisti o filme não é tão fiel ao livro, mas eu gostei bastante, traz ali uma parte mais específica da vida dela, um romance mais específico, um dos 5 que ela teve, mas enfim, sério, muito vibezinha romance de época. Se você gosta de romance de época, eu recomendo muito Moll Flanders, porque é a mesma vibe. O próximo clássico, digamos que é um pouco mais leve, mas nem tanto, que é O Livro da Selva, do Rudyard Kipling. É a famosa história do menino lobo lá do Mowgli, só que aqui a gente tem várias outras histórias além da história do Mowgli, e são essas outras histórias que me conquistaram, porque o Mowgli em si eu não ligo muito não, mas as outras histórias mexeram muito comigo, porque traz essa parte da exploração animal. A gente tem o ponto de vista dos animais se perguntando, tipo, que criaturas são essas? Por que que essas criaturas estão fazendo isso? Essas criaturas, no caso, os homens, tipo, por que que eles estão invadindo nossa casa? Por que que eles estão matando nossa família, sabe? E assim, lágrimas queimaram nos olhos durante a leitura desse livro. Sério, muito bom, vale a pena fazer a leitura dessa edição, que tem mais histórias, né, além da história do Mowgli, justamente para conhecer esses outros pontos de vista e essas outras histórias aqui. Deixa eu ver se é dividido por, tipo, contos, ou se são só capítulos mesmo. Mas eu acho que são como se fossem vários contos, porque cada conto, capítulo, traz uma espécie diferente. Vou contar que essa edição do Instituto Mojo é belíssima, com muitas ilustrações. Olha isso, páginas e páginas de ilustrações. Ó, então aqui a gente tem, por exemplo, o Livro da Selva, e aqui, digamos que o primeiro conto é sobre o Mowgli, então vai falar ali sobre, né, ele sendo criado pelos lobos e tudo mais. Daí aqui, por exemplo, a gente tem a foca branca, aí a gente vai trazer um mercado ali que matava focas pra pegar a pele, se eu não me engano. E a gente vai ter o ponto de vista delas, tipo, ai, fulano sumiu há não sei quanto tempo, tipo, o que será que aconteceu? E, tipo, na verdade é que mataram ele, né? Aí, por exemplo, tem um conto também sobre a exploração dos elefantes ali pra pegar marfim. Sério, isso daqui, maravilhoso. O próximo clássico que eu tenho como um dos meus favoritos, e esse aqui é um favorito mais recente, se eu não me engano, do ano retrasado, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Sério, eu não sei, assim, de que lado que eu tô, basicamente, da história, porque eu adoro acompanhar o lado da Emma Bovary e o fato de ela ter crescido, basicamente, num convento, sendo educada pelas freiras, e quando ela finalmente sai e poderia ter um pouco de liberdade, ela tá saindo pra se casar. E ela nunca, tipo, viveu coisas por ela mesma, nunca teve experiência. A forma como ela precisa conhecer coisas novas ali por ela mesma e ter experiências por ela mesma e fugir, tipo, fazer isso de formas assim que colocam a própria vida dela em perigo. Eu gosto de acompanhar essa parte. Só que também ela faz umas coisas que me faz ter um pouco de pena do Charles, porque... Sério... Enfim, só lendo, e essa edição aqui não foi a edição que eu li, mas se eu for reler, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer,
provavelmente eu vou reler nessa edição, que também tem algumas ilustrações. Olha só. Essa aqui tá linda. E depois eu assisti o filme também, eu achei o filme até que bem fiel, embora aqui a gente conheça um pouco mais da vida do Charles antes de se casar com a Emma, e no filme já comece ali mais com ele se casando e tudo mais, mas eu achei os dois bem fiéis. Então se você quiser ter uma noção de como é o livro pelo filme e depois ler o livro pra ter uma noção mais completa da história, pode fazer também nessa ordem aí. Mas eu gosto muito de Madame Bovary. E é óbvio que nessa lista não poderia faltar o meu clássico favorito, meu livro favorito da vida, que é O Retrato de Dorian Gray. Eu não sei o que falar sobre esse livro, assim, por que ele é o meu favorito. Desde a primeira vez que eu li, que eu acho que eu nem entendi de tudo que esse livro tinha pra passar, eu favoritei ele simplesmente porque eu gostei muito da história, e aí conforme eu fui relendo, eu fui gostando ainda mais. Eu gosto muito da forma como a gente tem um jovem aqui que veio, tipo, do campo pra cidade, e ele começou a chamar atenção simplesmente porque ele era bonito, e foi sendo apresentado pras coisas ali do mundo, da vida, enfim. Eu só gosto muito desse livro. As reflexões que a gente tem aqui sobre arte e sobre como a arte influencia a vida e a vida influencia a arte, e gosto muito. Então recomendo demais também. Algumas pessoas já leram por recomendação minha e amaram também, então assim, só falta você. Não é uma leitura difícil, algumas partes podem parecer difíceis porque eles passam algumas horas, algumas páginas, discutindo sobre algumas coisas, tipo, sobre o que é arte, qual o sentido da arte, qual o papel da arte, qual o papel do artista. Só que essas partes são muito interessantes, porque a gente vai vendo vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. A forma como o autor também fala várias coisinhas ali nas entrelinhas, isso eu vou percebendo a cada releitura, então vale muito a pena ler esse livro. Só assim, não se prende a entender todas as reflexões e todas as mensagens que o livro tem pra te passar. Lê pela história, entendeu? E aí, se você conseguir pegar alguma coisa ali dessas reflexões e tudo mais, beleza, mas leia pela história, que é maravilhosa. Que no caso é sobre, como eu falei, né, um jovem que vem ali do campo pra cidade, e ele acaba chamando a atenção do povo ali pela beleza dele, inclusive um pintor que fica com muita vontade de pintar um retrato dele. E aí o Dorian Gray, quando se vê ali naquela pintura, o menino se apaixona pela própria imagem, e ele deseja ali naquele momento que ele nunca envelheça, que ele seja pra sempre igual o pintor pintou ele ali naquele retrato. O pintor, inclusive, não é só um simples retrato, ele tem uma vibe, entendeu? Tem um negócio, uma atmosfera, teve um clima ali no momento em que ele estava pintando aquele retrato, e rolou alguma coisa, umas magia muito louca, que no momento em que o Dorian Gray deseja que, né, ele permaneça igual aquele retrato, ele realmente vai permanecer com a imagem, né, de jovem. Então, conforme os anos vão passando, os amigos dele vão envelhecendo, as pessoas em volta dele vão envelhecendo, ele fica com a mesma imagem de jovem, e as pessoas se perguntam, tipo, menino, em que formol você tá dormindo? Qual o seu segredo pra parecer tão jovem depois de tantos anos? E ele vai experimentando coisas, vai fazendo coisas ali como é que fala? No submundo da alta sociedade, sabe, assim, uns clubinhos secretos. Então é muito, muito legal isso, principalmente a versão não censurada, né, que tem mais dessas coisas, mas a versão censurada também dá pra ter uma noção legal da história. Essa versão da Darkseid não é censurada, a versão... Na verdade, vamos facilitar as coisas. A versão de 13 capítulos... São 13 capítulos? Enfim, o que tem menos capítulo é o censurado, e o que tem... Não. Ai, buguei. O que tem menos capítulo é o não censurado. E o que tem mais capítulos é o censurado, porque o Oscar Wilde revisou e escreveu mais coisas ali depois. Então, muitos capítulos, censurado. Menos capítulos, não censurado. Então, ó, essa edição aqui da Darkseid, por exemplo, tem 13 capítulos, que é a versão
então é sem censura. E essa edição da Dark Side tem bastante conteúdo extra, então, por exemplo, isso daqui é o livro e isso daqui é conteúdo extra. Então a gente tem as notas, calma aí. Ó, temos as notas aqui de cada capítulo, tem imagens do autor, tem um pouco sobre a vida dele, tem outros textos dele, tem a parte ali do julgamento do Oscar Wilde, tem cartas, tem poesias que ele escrevia, várias coisas extras assim, então acho que vale a pena, além de você ter ali a obra do autor, tem vários outros conteúdos complementares. E, sério, esse livro... Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência com essa leitura. Vamos tentar convencer aí o pessoal a ler esses livros. E se você tem aí um clássico favorito pra indicar também, pode deixar aqui nos comentários o clássico e o porquê que ele é o seu favorito. Justifique sua resposta. E vamos transformar esse vídeo numa grande lista de indicações. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!